Olá, eu sou a professora Beatriz, curso Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, localizada na Moca. Estou no 5º semestre e estou participando do projeto Leja com a coordenadora Cristiane. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as práticas pedagógicas no cotidiano escolar na educação de jovens e adultos. Vamos lá? Bom, primeiro, o que é EJA? Como ela é trabalhada e para quê? A EJA é uma modalidade da educação básica, delimitada por critérios de idade ou geração, mas também marcada pelas condições socioeconômicas desfavoráveis que associam o analfabetismo, a baixa escolaridade ou a insuficiência na formação de profissionais. Ela é composta por pessoas jovens, adultas ou idosas, cujo direito à educação foi violado na infância ou na adolescência, por motivos, por exemplo, ausência ou distância das escolas, trabalho precoce, preconceito ou por não terem êxito na aprendizagem, devido à baixa qualidade de instituições de ensino, que é um grande problema que temos até hoje na nossa realidade. Também tem os adultos que estudaram até o nível obrigatório na sua época, o antigo primário, hoje conhecido como o Ensino Fundamental 1. Então, a EJA vem para fazer com que aperfeiçoe e capacite o aluno para atuar na sociedade de forma autônoma. Assim, devemos propor oportunidades de conhecimento, o auxiliando e instigando o desenvolvimento de suas competências e habilidades. Quando falamos de competências, é onde permitimos que o aluno, com seus conhecimentos, analise e solucione as situações, problemas propostos. E as habilidades é o saber fazer. Então, também temos os mesmos para a EJA, com estudos baseados na teoria e na prática. Tudo bem? Agora, como é o processo didático nessas práticas, os princípios e os eixos de leitura e escrita? Bom, as práticas pedagógicas têm o objetivo em construir o processo didático capaz de ajudar no aprendizado do aluno. Assim, podemos dizer que o professor e o aluno aprendem juntos, um com o outro, pois o professor, para abrir estratégias de ensino com a realidade social, deve conhecer o cognitivo e o afetivo do aluno. Toda essa etapa deve ter como princípios a comunicação, o afeto, a paciência, o respeito, a solidariedade, entre outros. O avanço do processo de escolaridade está nas práticas pedagógicas, por meio da leitura e escrita, que são indispensáveis na apropriação e desenvolvimento do conhecimento. Com esses eixos, possibilitamos que o aluno aprenda, conheça e se divirta. O cotidiano escolar da EJA requer que as práticas pedagógicas sejam como um processo que visa o produto, tendo o princípio norteador para uma nova estratégia de atividades que envolvam a alfabetização e o letramento no seu universo.
Os conhecimentos de leitura e escrita devem propor para a vida do educando sentidos educacionais no financeiro, no trabalho ou em questões burocráticas. Todas essas práticas de letramento em diferentes gêneros para uma construção da cidadania têm extrema importância e preocupação para as escolas, pois os professores devem ter intencionalidade e incluir grandes experiências de vida para seus alunos, trabalhando atividades de acordo com a sua realidade, oferecendo subsídios entre o que é estudado na escola e vivenciado no seu cotidiano, ouvindo e aprendendo com a trajetória do outro. Agora eu coloquei aí para vocês alguns exemplos de práticas na leitura que nós podemos trabalhar na sala de aula. Temos aí trabalhar com texto de memória, anúncios, ditados populares, canções, placas, avisos ou manchetes que mesclem palavras e imagens. Eu também enfatizei aí em negrito sobre enfocar a característica do gênero e referenciar com letras dos nomes e de palavras conhecidas. É bem interessante esse assunto das palavras conhecidas, que nós podemos citar as palavras geradoras do projeto de Paulo Freire, onde ele trazia palavras que os alunos usavam em seu cotidiano para ensinar a leitura e a escrita. É muito legal. As práticas na escrita, nós temos os avisos, os bilhetes, os anúncios, as listas, cartas, autobiografia ou relatos de experiências de vida. Eu acho bem interessante, na minha opinião, trabalhar com as listas, por a gente ter a diversidade de falar sobre lista de compras, lista de sentimentos, listas de nomes da família. É bem legal. Relatos de experiências de vida também, por trabalhar a roda de conversa, para ele aprender a ouvir, escutar a experiência do outro. É muito legal. Os bilhetes também são interessantíssimos, porque muitas vezes nós vemos alguns adultos que pedem para algum familiar escrever algum bilhete para eles por não saberem escrever. Ou a gente pode pegar o WhatsApp que nós temos na nossa realidade e que os adultos usam a função de áudio por também não saberem escreverem. Muitos usam só o áudio, só mandam mensagem por áudio. Então, a gente pode diversificar diversas atividades muito interessantes para trazer para a sala de aula com a realidade do aluno mesmo. Também coloquei algumas orientações didáticas que nós podemos usar no nosso planejamento como professores para avaliar o aluno, o desenvolvimento do aluno, quais são suas dificuldades, suas facilidades. Então, temos aí que é realizar a sondagem para trabalhar com hipóteses de escrita do grupo de alunos, por exemplo, ditados, lista de bebidas, lista de sentimentos, que eu citei anteriormente, e equilibrar informações e problematizar a escrita para que os alunos avançam em suas hipóteses. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre a concepção, o que é tabela rasa e materiais didáticos. Bom, a prática da EJA, com o passar dos anos, foi marcada por duas concepções. A que primava pela memorização e decodificação,
Relembrando que decodificar é quando transformamos as letras em fonemas. Eu coloquei um exemplo aí no slide para vocês observarem. Continuando. Uma que primava pela memorização e decodificação, valorizando a técnica de ensino sem a preocupação de práticas que estabelecessem com a realidade. E diferente da concepção muito conhecida pela qual estudos defendem, que é a educação dialógica, pois o sujeito não é uma tabela rasa, ele sempre terá uma bagagem cultural, ele sempre terá conhecimentos, ele terá passado por experiências, então é muito legal a gente colocar isso, que o sujeito não é uma tabela rasa. Sobre o material didático, na EJA deve ser de acordo com a faixa etária e a realidade do aluno. Nós não podemos pois pode comprometer a eficiência do ensino. Muitas vezes é visto que alguns profissionais utilizam livros infantis, materiais das crianças, que pode até despertar a falta de interesse dos alunos. Porque nós devemos enfatizar que os alunos não são crianças grandes. Não podemos tratá-los como tal na sala de aula. Eles são pessoas que já têm um conhecimento do mundo, têm suas trajetórias, estão cheios de experiências e saberes. Então, para utilizar na sala de aula o material didático, é interessante nós propormos diversos gêneros, variedades de gêneros, como contos, crônicas, poemas, de autores como Ignácio Loyola, Adriana Falcão, Manuel de Barros, Jorge Amado, entre outros, fazendo com que eles possam familiarizarem com a linguagem dos livros, tendo interpretação, apreciar e se emocionar com o que foi lido. Sempre apresentando material que vai ser explorado para estimular o questionamento, saber os conhecimentos prévios que eles têm sobre aquele conteúdo, dar as suas opiniões, o que ele acha que vai ser trabalhado ali. É bem interessante a gente propor essas situações. Tudo bem? Bom, espero que tenha ajudado. Estou à disposição para dúvidas e até a próxima aula.